Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à segunda e última parte de sucessão ecológica. Então, na primeira parte, a gente definiu, né, o que é sucessão ecológica. Vimos então que é o processo no qual as comunidades elas vão dando espaços umas às outras, né, que elas são divididas em três estágios, né, o estágio inicial das espécies pioneiras, chamados de ecese, né, o estágio intermediário, que é o ceres, e o estágio de equilíbrio, que é o clímax, né? E nós vimos então como isso acontece, e a partir de agora nós vamos comparar, né, o estágio inicial e o estágio final, que é muito importante então ver, né, como que essa comunidade muda, né, comparando o seu início com o seu estágio de equilíbrio. Mas antes disso, nós vamos fazer duas pequenas revisões. A primeira revisão é, mais uma vez, é a tua última chance de você entender fotossíntese e respiração, tá bom? Então vamos lá. O que é a fotossíntese, Ana? Então, a fotossíntese é o processo feito pela maioria dos autótrofos, as plantas, as algas, né? Em que esse autótrofo, por meio da luz do sol, né, vai produzir o que, Ana? Vai produzir alimento. E esse alimento, anotem aí, é matéria orgânica, né? Rico em átomos de carbono e hidrogênio. E além dessa matéria orgânica, esse autótrofo que faz fotossíntese vai liberar oxigênio. Então, fotossíntese produz alimento e libera oxigênio. E todos não, a grande maioria dos seres vivos vai fazer respiração celular aeróbica. Para que serve esse processo, Ana? Esse processo serve para termos energia, o ATP, que é essa energia que faz a gente pensar e se manter em pé, se manter vivo. Tanto o autótrofo quanto o heterótrofo, ou seja, a maioria dos seres vivos faz respiração celular aeróbica, ok? E o que é isso? Pega esse alimento produzido na fotossíntese, pega esse oxigênio produzido na fotossíntese, né? Aqui, ó, os dois, aqui, ó, pega esses dois, reage os dois, produz energia e libera o gás carbônico, né? Então, vejo que a respiração celular é um processo que usa a matéria orgânica e o oxigênio produzido na fotossíntese para produzir energia, ok? Essa é a primeira revisão. A segunda revisão que nós vamos fazer aqui é o conceito de produtividade bruta e líquida, ok? Nós vimos isso lá em pirâmide ecológica. É simples de entender. O que é produtividade bruta, tá? Total. Produtividade bruta é toda matéria orgânica, tá? Ó, toda matéria orgânica produzida pela fotossíntese. Então, quando eu falo assim, aquela região, a produtividade bruta é X. Então, é a quantidade de glicose, de matéria orgânica produzida na fotossíntese. Só que você não pode só contabilizar aquilo ali. Por quê? Porque a planta, ela vai ter um gasto, porque a planta respira, não é? Por exemplo, ela não tem que se manter viva, ela não faz respiração celular aeróbica. Ou seja, a planta ela vai o quê? Consumir. Por quê? Porque a planta respira. Então, lembra que a gente até deu um exemplo. Uma planta, ela produz 100 glicoses, então isso é o bruto dela. Mas ela usa 20 para respirar. Então, qual que é o saldo dela? 80. Então, esse 80, que é o saldo dela, é a produtividade líquida. Esse 80 é o que vai estar disponível, por exemplo, para o consumidor primário, que é o que vai se alimentar dela. Então, o que é a produtividade líquida? É o saldo disponível para os heterótrofos. Então, a bruta é o total que a planta produz. Aí você tira o que a planta usa para se manter viva, o saldo é a produtividade líquida, ok?
Então, agora vamos comparar os estágios da sucessão. Muito bem, foca aqui. É muito comum, então, nós vamos comparar o estágio pioneiro, que é a ecese, com o clímax, ok? Por que a gente não compara o sério ou seral? Porque é o estágio intermediário, ok? Então, vamos lá. Em relação à biodiversidade, o que é biodiversidade? É em relação ao número de espécies, né? Então, a gente vê que no estágio inicial, no ecese, o número é baixo de espécies e no clímax é alto. Por quê? Porque aqui as espécies, no ecese as espécies estão chegando, tem pouca quantidade, tem pouca diversidade de espécies, né? Pouca população. Lá no clímax já é maior, ok? E com isso, uma consequência é a biomassa, que, entre aspas, bem aspas, de uma forma genérica, seria o peso. Então, vejam que aqui no ecese, né, a biomassa é menor do que no clímax. Então, a biomassa é mínima no ecese, nos pioneiros, e no clímax ela é máxima. Agora, vamos ver a respiração, o consumo, né? Quando nós estamos no ecese, nós temos autótrofos, autótrofos, mas nós temos poucas quantidades de heterótrofos. E esses autótrofos são rasteiros, certo? Pequenos. Agora, olha aqui no clímax, nós temos bastante autótrofo e nós temos também bastante heterótrofo. Por quê? Porque vão chegar os animais de maior porte, né? Pensa numa floresta amazônica. Então, vão chegar esses animais de grande porte, que não tem lá no ecese, animais de grande porte, tá? Então, vejam que o consumo de matéria orgânica, ou seja, aonde que vai estar sendo mais gasta energia? No ecese ou no clímax? Obviamente que vai ser no clímax. Então, a respiração vai estar sendo mais requisitado, mais alimento no clímax do que no ecese. Então, a respiração ela é mais alta no clímax e ela é mais baixa no ecese. Ok? Por quê? Porque tem mais biodiversidade no clímax, tem mais autótrofo, tem mais heterótrofo, então tem que ter mais matéria orgânica, né? Tem que ter mais energia para manter aquele ecossistema, ok? Agora, aqui que vocês têm que estar ligados, que é a produtividade primária líquida, ok? Lembra, o que é a produtividade primária líquida? É o saldo para o próximo nível trófico, né? Então, antes da gente falar isso, eu quero que vocês entendam o seguinte. Aqui no clímax, como vai estar em equilíbrio, tudo o que as plantas produzirem vão ser consumido ali, porque está em equilíbrio. A gente viu isso lá. Ah, a Amazônia é o pulmão do mundo. Lembra que a gente falou que não? Por quê? Porque tudo que lá se produz, lá se consome. Então, quando o ecossistema atingiu seu clímax, isso significa que a fotossíntese se igualou à respiração. Ou seja, todo o O2 que foi produzido na fotossíntese, ele está sendo consumido na respiração. Então, vejam que no clímax, presta atenção, anotem aí, no clímax, a fotossíntese se iguala à respiração. E isso a gente não observa no ecese. No ecese, a fotossíntese é maior que a respiração. O que isso significa? Que o O2 que está sendo produzido está sendo maior que o O2 que está sendo consumido. Está sobrando o oxigênio, ok? Por isso, a produtividade primária líquida, o que é a produtividade primária líquida? Que é a bruta menos
a respiração ela é alta, porque está sobrando para o próximo nível trófico. Por quê? Porque está começando a sucessão, ainda não atingiu o equilíbrio. Então está sobrando. Quando chegar no clímax, a gente fala que ela é nula. Nula. O que é isso, nula, Ana? Zerou. Tudo que está sendo produzido está sendo consumido, ou seja, fotossíntese igualou a respiração, ok? E a produtividade bruta? A produtividade bruta não é a taxa de fotossíntese que é produzida naquela região. A bruta na ecese, ela é baixa. Por que ela é baixa? Porque apesar de ter somente autótrofos, os autótrofos são rasteiros, são pequenos. Então ela é baixa. Mas olha a quantidade de autótrofo aqui no clímax. Então a produtividade bruta é alta no clímax. Por quê? Porque os autótrofos são de grande porte. Então eles vão produzir muita matéria orgânica. Mas apesar deles produzirem muita matéria orgânica, muito oxigênio, o que vai acontecer? Tudo vai ser consumido ali, porque ali está em equilíbrio. Aqui é uma outra tabelinha, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, né, para vocês ver se vocês entenderam a comparação, né, em relação ao número de espécies, biodiversidade, ó, do estágio inicial e do clímax, né? Bem interessante, ó, ele coloca várias características, né? E a produtividade, ó, líquida, né, ó, a relação O2 produzido, o que é o O2 produzido? A fotossíntese, né, do O2 consumido. Quem que consome? A respiração, né? Então, ó, no estágio inicial, essa relação é alta. Por que a relação é alta? Significa que tem mais O2 produzido, né, do que consumido. E aí essa relação ela diminui. Por que diminui? Significa que está tendo aumento de consumo, então está igualando a produção, ok? Então essa é mais uma tabela. E agora, né, algo super importante que é transformar a tabela em gráfico, né? E aí os exercícios de vestibular eles exigem bastante, né, a interpretação de gráficos. Então vamos pegar esse primeiro aqui que eu chamo de A. Então vamos colocar aqui o ecese, né, pelo tempo, o sere e o clímax. Então o que vocês podem ver pelo clímax? Vejam que a produtividade primária, vejam que todos se estabilizam. A primeira coisa que vocês têm que ver, né? Porque o clímax, ele é equilíbrio, né? Então tem que estar estável, tem que estar em equilíbrio, né? Não tem que estar variando. A mesma coisa nesse outro gráfico que a gente vai ver aqui, tem que estar estável. Então observem, gente, que nesse gráfico A, produtividade líquida, né? Praticamente nula. A respiração alta, ou seja, alta taxa de consumo de oxigênio, porque tem muito autótrofo, tem muito heterótrofo, né? Alta biomassa e alta produtividade bruta, ou seja, árvores, né? Grandes quantidades de autótrofos produzindo grande quantidade de matéria orgânica. E aí vocês veem aqui no ECS, ó, alta produtividade líquida, que está acontecendo aqui? Significa que a fotossíntese está sendo maior que a respiração, está sobrando oxigênio, né? E aí ela vai diminuindo conforme vai aproximando do clímax, porque a fotossíntese vai se igualando à respiração, né? Enquanto os outros que são menores, eles vão aumentando e se estabilizando, ok? E aqui o que eu chamo de gráfico B, né? Então vejam que em relação à diversidade de espécies é baixa no ecese, vai aumentando até se estabilizar, a biomassa também se estabiliza no clímax, e a produtividade, né? Que ela é alta, ou seja, a fotossíntese é maior que a respiração no começo, e aí depois ela se estabiliza no final. O que isso significa? Quando a produtividade é nula, significa que todo o oxigênio produzido na fotossíntese está sendo consumido na respiração. Tcharam! Né? Ou seja, relação entre o O2 produzido e o O2 consumido. E aqui, super bonitinho, que eu peguei um resuminho na internet, uma pessoa, olha como ela desenha bem, diferente da minha pessoa, né? Para vocês observarem. Então, ó,
Comunidade pioneira, né? Quem são? Baixa quantidade de matéria orgânica, né? Ó, porque são vegetações rasteiras, baixa complexidade, sujeita a várias alterações ambientais, né? Sujeita a altas intensidades de chuva, de ventos, né? Então vocês já percebem que no clímax, né? Não, tem baixas variabilidades ambientais. Por quê? Porque já está no estágio de equilíbrio, ok? E aí então eu deixo que vocês pausem o vídeo, anotem aí esse resuminho que é show de bola. Vejam que ela coloca, né? A produtividade bruta baixa, a líquida alta, e já na clímax ao contrário, e assim por diante, ok? E eu deixo então três questõezinhas para vocês responderem. Espero que vocês tenham gostado e a gente se despede do conteúdo de ecologia, né? E a gente volta na próxima videoaula, começando então com a química da vida. Um beijo e até a próxima videoaula.